Estado do Pará. Solicitamos a todos para que ocupem os seus lugares e para que mantenham os seus aparelhos no modo silencioso. Informamos que esta sessão está sendo transmitida pela rádio e TV Alepa e também pelo portal alepa.pa.gov.br ou sinal aberto pelo canal 8.2 digital com acessibilidade em Libras. Iremos, neste momento, compor a mesa oficial desta cerimônia, que será responsável pela condução dos trabalhos. Nesta oportunidade, convidamos Sua Excelência, Deputado Chicão, excelentíssimo presidente deste poder e proponente desta sessão. Ele se fará acompanhar das seguintes autoridades e convidados. Sua Excelência, a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Sua Excelência, a conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Convidamos também Sua Excelência, a conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Doutor Carlos Caiate, chefe de gabinete do Governo do Estado do Pará. Convidamos também Dr. Felipe Roat de Brito. Ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Em ato contínuo, convidamos a todos para que, de pé e em posição de respeito, cantemos o hino nacional.
Podem sentar-se. Esta sessão solene foi requerida pelo deputado Chicão em homenagem aos 77 anos da Justiça Eleitoral do Estado do Pará. Oficialmente, no dia 6 de junho de 1945, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará começou a funcionar sob a gestão do presidente desembargador Manuel Maroja Neto e do vice-presidente Cursino Loureiro da Silva. O tribunal, em seu início, contava com apenas 24 unidades distribuídas pelo Estado do Pará. Desde então, o TRE vem sendo ampliado e hoje conta com 100 cartórios eleitorais, 487 servidores e centenas de terceirizados e colaboradores distribuídos pelas 100 zonas eleitorais, depósito de urnas e prédio sede, todos trabalhando com a intenção de contribuir com o pleno funcionamento da justiça eleitoral. Aproveitamos para fazer aqui o registro das seguintes autoridades e convidados presentes. O senhor conselheiro Antônio José Guimarães, vice-presidente do TCM Pará, senhor tenente-coronel Arthur Fernandes, ele é assessor parlamentar do Comando-Geral da Polícia Militar, neste ato representando o coronel Dilson Júnior. Doutora Karina Sena, membro da Corte Eleitoral do Pará, e os demais membros da Corte Eleitoral do Pará, que são o doutor Rafael Fecuri Nogueira e doutor Edmar Silva Pereira. Obrigada pela presença. Composta a mesa, com a palavra a Sua Excelência Deputado Chicão, excelentíssimo presidente deste poder e proponente desta sessão. Mas antes eu gostaria de fazer aqui o convite para compor a nossa mesa, o senhor defensor público estadual, senhor doutor João Paulo Ledo. Convidamos à nossa mesa, doutor João Paulo. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos 77 anos da Justiça Eleitoral do Estado do Pará. Aqui está previsto, como sempre acontece nessa casa, o pronunciamento do proponente da matéria, no caso, essa figura que vos fala aqui dessa tribuna. Eu vou aqui só fazer um breve relato e, logo em seguida, era praxe, tem sido praxe também na nossa gestão, quando o proponente ou o órgão é o motivo da sessão a ser realizada, eu passo, geralmente, a presença dos trabalhos. No caso aqui, vou passar para a nossa querida desembargadora, doutora Luzia, presidir os trabalhos durante essa tarde pelos 77 anos da nossa querida Justiça Eleitoral, especialmente do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. Eu vou aqui fazer alguns comentários, não vou aqui preparar um discurso, apesar de ter algumas informações aqui que eu vou dividir com vocês. Mas eu queria cumprimentar aqui a nossa querida desembargadora, a doutora Luzia Nádia, que tem um grande serviço prestado, não só a nível de justiça eleitoral, mas também a nível de justiça do Estado do Pará. Há muito tempo que ela desempenha com muito brilho e com muita competência o cargo
que hoje ocupa de desembargadora da nossa Justiça do Estado. Então, eu queria lhe cumprimentar e dizer da nossa felicidade, da nossa alegria de poder participar deste momento. Queria também cumprimentar aqui a nossa conselheira Lourdes Lima, que dia 10 tem um grande evento aqui no estado do Pará, que está marcando a sua administração de uma forma muito positiva. Ela que já foi deputada estadual, ela que já foi presidente também do Tribunal de Contas do Estado, e tenho certeza que a presença do ministro Fux aqui no evento que ela está coordenando, sexta-feira, será um evento que marca, né, a sua administração e marca também um momento do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu queria lhe cumprimentar e dizer do meu carinho pela sua pessoa. Queria também cumprimentar aqui a nossa conselheira Mara Lúcia. E ontem, José, eu tive a oportunidade, conselheira, de receber aqui, fiquei muito feliz com isso, receber o conselheiro César Colares. E o César Colares trazia uma proposta para o Legislativo, que nós já pedimos para o nossa assessoria técnica estudar a viabilidade, doutora Luzia, porque o Tribunal de Contas do município está fazendo o levantamento e já fez um estudo no Marajó, e uma das preocupações é com o IDH, é com a educação, é com a formação da juventude, e o doutor César está buscando parcerias, e um dos parceiros que ele procurou foi o Poder Legislativo. E nós estamos estudando o mecanismo de como entraríamos nessa parceria, porque entendemos que o Marajó ele precisa da atenção não só do Executivo, mas de todas as pessoas desse Estado, para que a gente tire o Marajó desses índices, né, de DH tão tristes que, às vezes, surgem a nível nacional como uma referência negativa. Então, se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos encontrar uma saída, uma solução. E uma das possibilidades, doutora Luzia, é de encontrarmos uma saída que a Assembleia pudesse custear. E aí o Caiate, embora esteja hoje na chefia de gabinete do governador, mas ele não deixa de ter uma perna aqui, né, Justiniano? Que a gente possa encontrar uma maneira que a gente ajudar a pagar, custear, principalmente os professores que vão se dedicar na formação daquela juventude que tanto precisa. E ele trazia, doutor José, uma coisa muito preocupante. Ele me trouxe uma escrita de um aluno que estava na 4ª série. Você não consegue ler absolutamente nada, porque eram desenhos, tipo traços, que não significava uma letra sequer. E o aluno estava na 4ª série primária. Então, é doloroso ver essa realidade do Marajó. Então, eu quero até pedir aqui a compreensão do Tribunal de Contas do Estado, da nossa Justiça, para que a gente possa buscar as alternativas corretas para abraçar essa causa do Tribunal de Contas do município, que é muito louvável, conselheira. Exatamente. Exatamente. Então, eu queria fazer esse registro aqui de público, porque foi uma ideia que me sensibilizou bastante. Queria cumprimentar aqui, vou chamá-lo de meu amigo, né? Todo mundo que a gente chama de amigo, né, Antônio Zé? Mas o Caiate, eu tenho o Caiate como um amigo, conheci o Caiate há muito tempo, já no processo político, né, Irã? Quando nós passamos pelo PTB, e o Caiate era o presidente do PTB. E desde essa época o Caiate ficou um amigo nosso, e é uma pessoa que eu tenho um carinho e um convívio, e tem nos ajudado muito, né? Nos ajudou muito a Assembleia Legislativa nos seus processos jurídicos, nos seus processos administrativos. O Caiate, embora hoje esteja na chefia de gabinete do governo, o Helder, nosso governador, fez esse confisco, né? Foi um confisco, ele não
Ele não conversou muito, dizia que precisava do caiate, tinha que levar o caiate, porque para ele ter tranquilidade para viajar, e o caiate foi dar a tranquilidade para o governador e me tirou a tranquilidade, né? Mas hoje está o Justiniano como nosso procurador, né, que tem nos ajudado bastante, já tem também todo um currículo na área pública, né, Justiniano? Eu queria, então, Caiate, festejar a sua presença hoje como chefe de gabinete do governo aqui na nossa casa. Queria cumprimentar o doutor Felipe Brito, né, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e que tem nos honrado sempre com a sua presença aqui na casa, inclusive já participou de outros momentos, acompanhando a nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral e participando de outros eventos aqui neste poder. Queria cumprimentar, acho que o cerimonial já cumprimentou aqui várias pessoas, né? O Antônio José, o Justiniano, o Coronel, o Irã, que é ex-deputado, o Charles Alcântara, que agora é candidato, pré-candidato, não vai impugnar a candidatura do meu amigo Charles Alcântara. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, né, Charles? Nós estamos aqui diante da justiça, mas nós temos que ter cuidado com as palavras. Queria cumprimentar o Catete, cumprimentar a todos, sintam-se aqui o delegado Moraes, o nosso militante ativo aí em prol dos nossos delegados e, de uma forma geral, sintam-se todos abraçados aqui por esse amigo de vocês. Eu agradeço a presença de todos neste plenário, na oportunidade que estamos homenageando a passagem dos 77 anos de atuação da Justiça Eleitoral no nosso Estado. O Brasil é um dos poucos países em que a organização das eleições é feita pela Justiça Eleitoral. Na maioria das nações, isso é feito pelo Executivo, como nos Estados Unidos, ou por órgão autônomo, como na Alemanha e na Espanha, onde representantes da sociedade e do governo participam. Esse fato demonstra a preocupação da sociedade brasileira com a lisura do seu processo eleitoral. Eu não estou precisando de óculos, por enquanto eu vou esnobar ele, mas se precisar eu recorro novamente aos serviços do meu óculos. Em 1932, portanto, há 90 anos, foi promulgado o Código Eleitoral Brasileiro, inspirado nas ideias do político e embaixador Joaquim Francisco de Assis Brasil. Atualmente, a existência e regulamentação da Justiça Eleitoral do Brasil está determinada nos artigos 118 a 121 da Constituição da República, que estabelece a competência privativa da União legislar sobre o direito eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira possui peculiaridade de não só organizar, mas também normatizar, fiscalizar e julgar. É um exemplo único no mundo, afirmou em entrevista ao Jornal do Senado o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Oficialmente, no dia 6 de junho de 1945, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará começou a funcionar sob a gestão do presidente desembargador Manuel Maroja Neto e do vice-presidente Ursino Loureiro da Silva. Inicialmente, o tribunal contava com apenas 24 unidades distribuídas pelo Estado do Pará. Desde então, o TRE vem sendo ampliado e hoje conta com 100 cartórios eleitorais, 487 servidores. Se eu estiver errado, doutora Nádia, depois a senhora me corrija. E centenas de terceirizados e colaboradores distribuídos pelas 100 zonas eleitorais, depósitos de urnas e prédio sede, todos trabalhando com a intenção de contribuir com o pleno funcionamento da justiça eleitoral. É inegável a importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira, na medida em que zela pelo cumprimento das regras próprias do processo eleitoral,
combate às desigualdades e possibilita que a população possa ter certeza de que o seu voto será respeitado. Parabéns a todos que fazem a justiça eleitoral no Pará e no Brasil. Tenho certeza da confiança e do reconhecimento do povo brasileiro pelo relevante trabalho que vem desempenhando como guardiães da vontade popular. Parabéns à Justiça Eleitoral do Pará. É desejo de todos nós que vocês possam continuar contribuindo para a consolidação da nossa democracia. Muito obrigado por nos ouvirem. Eu aproveito o momento e vou passar a presidência dos trabalhos à doutora Nádia e vou ficar aqui do lado dela, né, se porventura ela precisar de algum apoio, eu estarei aqui contribuindo. Então, a presidência é sua. Troque. Essa cadeira aqui é única. Eu agradeço aqui a Sua Excelência, senhor presidente desta Casa Legislativa, pela honra de estar presidindo tão importante que é a Assembleia Legislativa para o Estado do Pará, que tanto tem contribuído com o desenvolvimento desse Estado. Então, muito obrigada aqui ao deputado Chicão. Espero conseguir realizar essa presidência. Qualquer coisa, por favor, me oriente de acordo com as normas desta casa. Eu acredito que tem um cerimonial aí já praticamente previsto. Devidamente orientada, pense em mim, pelo presidente desta casa. Eu quero agradecer a presença de todas e todos. É importante aqui, na pessoa do seu diretor-geral regional eleitoral do Pará, doutor Felipe Brito, agradecer a presença de servidores e servidores, secretários, inclusive, que comigo, e coordenadores que comigo dirigem por um biênio a Justiça Eleitoral neste Estado. Então, muito obrigado pela presença desses colegas que abraçaram esse biênio para que possamos realizar várias ações em prol da eleitora e do eleitor deste Estado. Então, a pessoa cumprimenta todos vocês. Doutor Caiate, aqui mesmo o seu presidente já tendo feito referência, é sempre bom revê-lo. Sabe disso? Doutor Caiate já foi integrante da Corte Eleitoral, já esteve conosco na Corte Eleitoral, já conhece a Justiça Eleitoral de uma forma diferente, né? Como julgador. Então, é sempre um prazer revê-lo e agradecer pela contribuição que fez com a Justiça Eleitoral quando esteve como julgador naquela Justiça. Quero aqui falar para a conselheira Mara Barbalho. Eu a conheço de muitos anos, nós já nos conhecemos, tivemos oportunidade de acompanhar a vida não só pessoal, mas profissional de cada uma e construímos uma amizade nessa caminhada. Então, muito obrigada pela presença. Aqui quero a minha amiga Lourdes Lima, estava comentando há alguns minutos atrás, que a importância que teve essa hoje presidente do TCE, mas que integrou esta Casa Legislativa durante algum tempo. E foi, sem sombra de dúvida, uma baluarte
no caminho a ser percorrido por mulheres na política deste Estado. Que maravilha! Ela realmente é um exemplo para muitas mulheres que desejam abraçar a carreira política. E aqui o nosso presidente, que é o responsável por este momento. Muito obrigado, presidente. Obrigado realmente por este momento. Terei a oportunidade de agradecer quando falar, né, no meu momento também. Servidor da casa? Que maravilha, deputado. Não sabia. Quero aqui cumprimentar a todos que já foram citados. Me permitam aqui registrar integrantes dessa Corte Eleitoral que muito me honram de estarem comigo neste momento, festejando, juntamente com a Assembleia Legislativa, os 77 anos da Justiça Eleitoral. Muito feliz de tê-los ao meu lado. Pelo cerimonial aqui, eu passo, o senhor tem que me orientar, então passo a palavra à cerimonialista. Em ato contínuo, convido para pronunciamento o doutor Felipe Roat de Brito. Ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Peço licença ao presidente da Casa e à presidente em exercício para assumir a tribuna e a todos os presentes. Primeiramente, boa tarde. Dizer que, na condição de servidor efetivo do tribunal, apesar de ocupante do cargo de direção, que é muita honra que, mais uma vez, tenha a oportunidade de assumir essa tribuna para vir defender a Justiça Eleitoral, que é uma casa que me abrigou e que abriga tantos servidores há tanto tempo e que muito nos honra. Dizer, desembargador, até com a voz um pouco embargada, que comemorar os 77 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral é muito mais do que só entregar a democracia para o país, que de fato esse é o papel da Justiça Eleitoral, mas sim de celebrar pessoas que fazem parte dessa justiça especializada, pessoas que ficaram por muito tempo, pessoas que já se foram, pessoas que provisoriamente estão conosco sendo julgadores, mas que deixam, sim, uma lembrança muito boa, doutora Karina, como outros que ainda virão. A Justiça Eleitoral, sim, é uma justiça de inovação, é uma justiça diferenciada, ela tem um papel que vai para além da prestação jurisdicional, porque também ela organiza as eleições, ela tem um papel administrativo muito forte, mas que, sim, deixa a marca na sociedade. Quantos de nós aqui, que não são da Justiça Eleitoral, têm uma boa referência dessa especializada? Quantos aqui não nos reconhecem pela inovação que essa justiça, há mais de 24 anos, empreendeu quando trouxe as urnas eletrônicas, revolucionando a votação no país e no mundo? Quantos aqui não lembram do processo de cadastramento biométrico, que mais de 5,5 milhões de eleitores do estado do Pará foram atendidos em 9 anos? Que empreendimento levou o atendimento a 5,5 milhões de pessoas em 9 anos? Eu acho que nenhum, se aqui me permitem os outros dirigentes de órgão. Então, dizer que, de fato, essa justiça é uma justiça que muito me enche de orgulho e que eu sei que muito enche a sociedade paraense de orgulho. E que, para isso, vir aqui celebrar esses 77 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral, de fato, é um momento de comemoração, de festejo, mas também de olhar para frente. A Justiça Eleitoral não deixou de olhar para frente, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, em que, infelizmente, há rumores de que, de alguma forma, a Justiça Eleitoral não bem conduz esse processo
E, infelizmente, quem assim fala esquece que essa justiça é formada por mais de 10 mil servidores concursados em todo o país, pessoas que com certeza têm concepções políticas diferentes, mas que quando entram no Tribunal Superior Eleitoral, ou nos TREs, ou nas zonas eleitorais, vestem a camisa de servidor público e atuam conforme a lei manda, na forma mais lisa e mais correta possível. Então, nesses 77 anos, também vale muito a pena vir aqui lembrar que a justiça eleitoral ela é feita, sobretudo, por pessoas que são lisas, que são íntegras, que tiveram a oportunidade de passar no concurso público, conduzidas por magistrados de excelência, na sua maioria magistrados de carreira, que também desempenham papéis fundamentais na história, mas que, nesse sentido, não pode ser criticado. A justiça eleitoral não está na mão de uma, ou duas, ou três, ou quatro pessoas, ela está na mão de um conjunto de pessoas e serve diariamente à sociedade brasileira, e no caso da Justiça Eleitoral do Pará, serve ao Estado do Pará da melhor maneira possível. Eu asseguro isso enquanto servidor, mas também enquanto diretor do tribunal. Muito obrigado, desembargadora, pela oportunidade. Muito obrigado, presidente Chicão, dizer que eu sou um admirador seu pela sua gentileza de sempre. Acompanhe aí a sua carreira. Meus parabéns. Obrigado. Em ato contínuo, o cerimonial desta Casa de Leis convida o Dr. Carlos Caiate, chefe de gabinete do Governo do Estado do Pará. Senhora Presidente, desembargadora Luzia Nádia, nesse momento dirigindo os trabalhos do Poder Legislativo, e já está acostumada a dirigir os poderes, porque já assumiu o Executivo, já assumiu também o Judiciário, então agora fecha, né, o círculo dirigindo os três poderes, né, tendo a coesão de dirigir os três poderes. Senhor Presidente, deputado Chicão, meu ainda chefe, assim eu digo, Vossa Excelência disse que eu fui confiscado, na verdade foi uma requisição, juridicamente falando. Continuo ligado a Vossa Excelência, a qualquer momento vocês podem resgatar, né, o empréstimo. Senhora Presidente, conselheira Mara Barbalho, senhora Presidente Lourdes Lima, peço desculpa por uma pequena virose, uma bronquite que eu peguei, não estou com Covid, fiz o exame, essa virose pegou em Belém. Doutor Felipe Brito, nosso diretor-geral do TRE, que eu conheço já de sua atuação, de sua competência, não é? Doutora Karina Baixo de Sena, juíza federal, membro do TRE, doutor Edmar Pereira, juiz estadual, membro do TRE, doutor Rafael Fecuri, representante da bancada dos advogados dentro do tribunal, sempre que merece todo o meu elogio pela sua atuação. E com isso, com 4 membros efetivos do tribunal e com o antigo substituto, praticamente temos quórum, se fosse o caso, de convocar, não é, uma sessão aqui da nossa Justiça Eleitoral. E é num bom momento. É num bom momento, como lembrou bem o presidente Chicão, doutor Felipe e a presidente Luzia Nádia, que, faltando 3 meses e pouco para uma eleição, se faça uma homenagem à Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral que no Pará, no Brasil, foi instalada, na verdade, há 90 anos atrás, depois houve um interregno de arbítrio e retornou, sendo reinstalada há 77 anos. E que nesses 77 anos foi um alicerce fundamental na construção da democracia brasileira. Isso não se pode esquecer. As palavras do doutor Felipe foram exatas para determinar a importância do momento que nós estamos, que não se pode ter dúvida da legitimidade dos mandatos que serão buscados nas próximas eleições, nem dos atuais ocupantes, muito menos dos atuais ocupantes desses cargos que ocupam na esfera federal, estadual e municipal. Então, não é uma simples sessão de homenagem, presidente. Talvez Vossa Excelência não percebeu que não estava marcando apenas uma efeméride, você estava marcando um momento fundamental para a democracia brasileira que vai ocorrer nessa eleição de 2022. Então,
esta Casa, esse Poder Legislativo, está de parabéns por reforçar esta posição. E eu venho aqui em nome do governador, na verdade, justificando a ausência dele, porque está em viagens ao interior do Estado, inaugurando obras, entregando serviços, né? Mas me solicitou que, como seu chefe de gabinete, eu me fizesse presente, parabenizando na figura da presidente do tribunal e dos servidores do TRE e dos julgadores aqui presentes, o excelente trabalho que é desenvolvido pelo TRE e reforçando o compromisso do governo do Estado, não como representante de uma visão política, mas como representante de Estado, representante da sociedade paraense, de dar todo o apoio para o funcionamento e a lisura do pleito eleitoral que vai se avizinhar. É nesse sentido que eu a parabenizo e, mais uma vez, me sinto emocionado, presidente, por ocupar uma tribuna do Poder Legislativo, matando a saudade daquele tempo que eu, um pouco mais cabeludo e um pouco mais jovem, ocupava aqui também a tribuna como deputado, que também um dia fui. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns. Em ato contínuo, o cerimonial da Assembleia Legislativa convida a Sua Excelência Conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, o dispositivo, na pessoa da conselheira Nádia, a todos que integram a Corte Eleitoral, cumprimentar o presidente, o deputado Chicão, e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que deve servir de exemplo a todos os tribunais e instituições fazer homenagem ao nosso TRE, por tudo que ele representa. Cumprimento a minha amiga, conselheira Lourdes Lima, parceira do controle externo. Cumprimento o doutor Caiate, que agora, como disse o conselheiro, hoje eu estou chamando de conselheiro, sabe Deus, o deputado Chicão já falou que já foi subtraído aqui do Legislativo para o Executivo, uma boa aquisição do governador. Cumprimento as demais autoridades civis e militares. Cumprimento especial o meu vice-presidente, conselheiro Antônio José Guimarães, da nossa Corte de Contas. Então, eu vim trazer aqui apenas uma mensagem, e como bem frisou a desembargadora, nós temos uma caminhada de muito tempo, uma jornada de encontros, né? Eu não vou falar de desencontros, porque, graças a Deus, até hoje não teve. E, inclusive, ela, sempre nessa proatividade dela, criou até um grupo de presidentes só de mulheres no Zap, para que a gente possa reforçar, né, essa singularidade feminina dentro dos poderes. Ela sempre é a mais ativa no grupo, com todos esses encargos que ela tem. Mas eu quero dizer, desembargadora Nádia, que a Justiça Eleitoral, ela guarda o que de mais precioso tem o cidadão e a cidadã brasileira, que é o direito constitucional da escolha de seus representantes. E é uma justiça que só nos orgulha. E aqueles que querem atingi-la, eles rasgam a Constituição e eles querem ferir de morte a democracia. E eu me orgulho de saber que aqui no Pará tem uma mulher forte, que não vai deixar isso acontecer, que vai combater principalmente fake news e coisas desta natureza que querem apenas denegrir o processo eleitoral. Muito obrigado
por toda a sua contribuição em toda essa sua trajetória e agradeço também a todos os servidores da Justiça Eleitoral que, como disse, desculpe, eu esqueci o nome do... Felipe, é tanto Felipe na nossa vida, né, Gon? Como disse o doutor Felipe, eles, cada um, como todo cidadão, tem a sua escolha, mas quando vestem a camisa do TRE, é isenção pura. Por isso que a Justiça Eleitoral tem essa credibilidade. Por isso que a Justiça Eleitoral, ela, em todos os processos de justiça, ela não tem deslize. E aí o ministro Fachin foi veemente na defesa, justamente por isso, porque tentam atingi-la, mas acima de tudo isso está a responsabilidade que a Justiça Eleitoral tem com esse país. Muito obrigada. Em ato contínuo, o cerimonial convida a Sua Excelência a conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Saudades daqui desta casa, né, doutor Chico? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento nossa querida amiga desembargadora, que hoje é mais um dos poderes que ela inaugura a comandar, nem que seja por um determinado tempo, né? Desembargadora Nádia, minha amiga de muitos anos, já foi presidente do Poder Judiciário, já ocupou a cadeira de governadora do Estado e agora ocupando aqui a cadeira do nosso presidente por alguns minutos, né, presidente? Vossa Excelência é muito... ela passando por todo esse momento, né? Cumprimento Vossa Excelência, conselheiro, o nosso querido presidente, doutor Chicão, que foi, de repente, né? Que foi, quando eu aqui cheguei, quando fui deputada estadual, ele já era servidor desta casa. Então, muito me honra chegar aqui, doutor Chicão, ele já encontrá-lo como presidente desta casa, que eu fiquei muito feliz quando eu soube, porque aqui tem muitos servidores que sabem o carinho que eu tenho por esta casa, por todos que eu os conheci aqui. Vossa Excelência é um destes. Vossa Excelência foi testemunha de todo o trabalho que nós fizemos aqui durante 2 gestões, 2 mandatos nossos, e sabe a contribuição que nós deixamos. E também eu sou muito grata aos deputados estaduais desta corte, desta Casa de Leis, que tiveram, aqui tem o meu irmão, doutor Irã, né, deputado estadual, e os deputados estaduais aqui foi quem me indicaram em uma das vagas para hoje eu estar presidente, mas principalmente para eu encerrar com certeza minha carreira pública como servidora do Tribunal de Contas há 20 anos que eu estou lá. Foi aqui desta casa, por uma indicação unânime de todos os presidentes. Nós temos aqui o deputado do PT, né? Aqui o representante do PT. Aqui, na época, nós éramos não adversário, não inimigo, mas adversário político, mas na hora de uma decisão, todos estavam juntos, como na decisão para que eu fosse eleita unanimemente nesta casa
inclusive dos colegas que eram do PT para o tribunal, a vaga do Tribunal de Contas, e lá eu represento esta Casa de Leis na vaga que é constitucionalmente, são 4 vagas. Temos lá eu, conselheiro Cipriano, conselheiro Luiz, e estamos aguardando a próxima ou o próximo para que esta casa possa indicá-lo na vaga da Assembleia. E tem 3, uma delas pertence da escolha do governador, da livre escolha, preenchendo os requisitos necessários, e outra é a escolha da lista tríplice do Ministério Público de Contas e dos auditores, que hoje nós denominamos de conselheiro substituto. Auditores, conselheiro substituto, também na lista tríplice encaminhada ao governador para escolher um representando aquela categoria. Portanto, eu gostaria também de cumprimentar minha querida amiga doutora Mara, parceiras, somos parceiras, temos assim, além da amizade, um trabalho muito coeso entre o Tribunal de Contas do Estado, dividimos responsabilidade, preocupações, tarefas, mas dentro de uma grande harmonia. Gostaria também de cumprimentar o doutor Caiate, que já teve a oportunidade aqui nesta casa, e eu, desde a época em que eu fui prefeita, a gente se conhece, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, trabalhando aqui, representando o governador, mas na época era parceirão do governador Hélio Gueiros, que muito me ajudou como prefeita municipal de Irituia. Doutora Nádia, gostaria de cumprimentar todos os nossos, como é que a senhora disse? Os doutores da corte, os julgadores que aqui estão e os demais servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Gostaríamos também de cumprimentar nesta tarde o Felipe. Semana passada, eu e a conselheira Mara estivemos em Manaus, num evento dos presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. E lá estava comigo um técnico do controle externo, chamado Felipe. Outro também a doutora Mara levou um, chamado Felipe. Tinha um outro Felipe do Tribunal de Contas de Rondônia, que estava coordenando aquele grupo técnico. E, de repente, quando chamaram Felipe do Tribunal de Contas dos municípios, eu disse, não, é meu. Aí ela dizia, é meu. Eu dizia, não. De repente, hoje nós chegamos aqui e encontramos outro Felipe. Eu disse, graças a Deus, os Felipes estão ao nosso encontro essas 2 semanas, né? Aí foi muito importante, porque os nossos Felipes, junto com o Felipe de Rondônia, coordenaram um encontro muito produtivo nesse evento lá em Manaus, dos Tribunais de Contas da região norte do Brasil. Mas gostaria de também estender esse momento, os cumprimentos ao nosso doutor Antônio José, toda a corte junto com a doutora Mara lá. Enfim, um beijo grande para todos os servidores do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Um beijo grande para todos os servidores da Assembleia. Um beijo grande para todos os que estão aqui como os representantes do Tribunal de Contas dos municípios e do nosso tribunal. É uma alegria imensa, como disse, essa casa aqui eu me sinto realmente, doutor Chicão, me sinto em casa. Quando eu chego aqui, eu olho para cada um que continua fazendo esta casa, assim, com muita alegria, como se eu estivesse lá no tribunal ou lá em Irituia, quando eu tive a oportunidade de ser prefeita, né, e professora e outras funções que ocupei lá.
Mas eu quero, hoje, a festa aqui nós estamos festejando e parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, por trazer para esta casa, que é a casa de excelência do debate, da democracia, a casa do povo. O reconhecimento dos 77 anos da Justiça Eleitoral brasileira e, por que não dizer, do nosso estado do Pará, muito bem conduzida ao longo desses anos, inclusive hoje, neste momento, nesta data, por esta mulher guerreira, que a conheço, uma longa história, a desembargadora Nádia, que representa aqui todos os que fazem a Justiça Eleitoral do Pará. Tenho certeza que é um momento de homenagear, sim. Vossa Excelência, doutor Chicão, caro presidente, teve a brilhante ideia de trazer o debate para esta casa. E foi por isso que eu tenho certeza que eu não me esforço para estar aqui. Tinha muito trabalho. Vocês sabem que nesta semana, eu quero convidar a todos que puderem, aqueles que puderem fisicamente, já mandei para os poderes, para os órgãos, convites. Nós vamos estar, já foi citado aqui pelo nosso presidente, a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, que esta humilde presidente do Tribunal de Contas esteve com ele, convidando para que ele pudesse estar, que nós estamos no ano dos 75 anos, somos 2 anos mais jovens, do Tribunal de Contas, que vai acontecer no dia 8 de julho. Mas ele, em razão da agenda, escolheu a data de 10 de junho. E nós aceitamos porque nós já vimos desde o início do ano organizando eventos em celebração aos 75 anos do Tribunal de Contas. Nós vamos ter, na sexta-feira, um evento, o Fórum de Inovação, e que vai ter abertura com a palestra do ministro Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos terão a oportunidade, aqueles que puderem estar presentes. Nosso espaço não é tão grande, porém nós tivemos a condição de colocar, mesmo aqueles que fizerem as suas inscrições e não puderem estar presencialmente, receberão o certificado de participação através da sua participação pela internet, no YouTube, no canal do YouTube. Meu marido hoje eu nem sabia, só dele ouvir, ele mora lá no interior, mas ele me acompanha todas as nossas sessões, ele fica me acompanhando, ele sabe mais do que eu, porque ele me relembra do que aconteceu na sessão, aconteceu isso. E ele hoje, a minha assessora disse, olha, o seu José quer que você passe o link, que ele vai participar e vai se inscrever para participar do encontro, do Fórum do Tribunal de Contas, na sexta-feira, dia 10. Então, eu convido a todos que puderem participar, porque com certeza terão a oportunidade, seja presencial ou virtualmente, e aqueles que se inscreverem terão, mesmo virtualmente, receberão os certificados da participação neste evento. Vai acontecer a abertura com o ministro, mas vai ter sequência de diversas palestras durante o dia. Pela manhã teremos uma palestra com a professora Fortini, Cristiana Fortini, e vários outros juristas, encerrando à tarde, às 16 horas, com o professor renomado, Dr. Jacobi Fernandes. Então, vai ser um evento
com certeza, já o nosso presidente já me antecipou, né? E aí eu fiquei feliz, porque você sempre saindo, né, doutora Nádia? Ele é demais. Então, parabéns por lembrar do nosso encontro, dos nossos 75 anos. Parabéns por trazer-nos nesta tarde para homenagear realmente um tribunal que merece, como disse a doutora Mara, dar condições. Até hoje em dia, as pessoas que nem sabem ler, mas terão a oportunidade de escolher os seus gestores, os seus políticos, vereadores, deputados federais, estaduais, seus prefeitos, seus governantes. Então, vejam só, é a justiça eleitoral. E como disse também, ela disse, estão querendo, né, interromper, como interromperam. Nós vimos 77 anos de retorno, mas que ela poderia estar com 90 anos, né? Porque houve uma interrupção. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai mais permitir que haja essa interrupção, porque é um direito do cidadão brasileiro, daquele que nasceu e daquele que vive e que tem uma história no país. A oportunidade, antigamente, as mulheres não podiam votar, mas lutaram, chegou seu momento. Antigamente, as pessoas que não sabiam ler nem escrever não podiam votar, mas hoje todo cidadão tem seu direito. Até aqueles, eu vejo tantos idosos, pessoas assim, bem idoso, que faz questão, deputado Irã, de ir com a bengala, com o outro do lado, mas que vai, né, exercer seu direito de escolher seus representantes. Que bonito. Antigamente, só podiam votar quem alcançava os 18 anos. Hoje, já os jovens de 16 anos já têm essa oportunidade de escolher seus representantes. Então, tantos avanços que a justiça eleitoral vem acontecendo no Brasil, não é uma pessoa, não são poucos grupos que irão acabar com o direito da democracia no nosso país. Não são, doutora Nádia. Vocês que estão direto, contem com a população brasileira que jamais teremos retrocesso neste processo que é tão importante na vida de cada cidadão. Então, fico feliz de estarmos aqui homenageando, comemorando. Espero de viver mais um pouco enquanto viver, mas as futuras gerações, onde dar continuidade, onde trazer mais e melhoras para o desenvolvimento. Quantas conquistas o Felipe colocou aqui. As gerações anteriores se preocuparam. Nós, neste momento, estamos nos preocupando. Eu espero que o povo brasileiro, as futuras gerações, reconheçam o trabalho que esta geração está conduzindo para que eles possam, no futuro, não retroagir como nós tivemos lá atrás e que só fizemos avançar no voto das mulheres, no voto da juventude, dos mais idosos, enfim. Muito obrigada, já falei muito. Parabéns, 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 doutor Chicão. Parabéns pelos deputados que votaram, que lhe acompanharam. Parabéns, doutora Nádia. Felicidade 1000 para o Tribunal Regional Eleitoral. Deus abençoe, que Nossa Senhora de Nazaré nos abençoe sempre.
Obrigada, parabéns a todos que estão aqui e aos que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar a presença e agradecer ao deputado Dr. Galileu, que está aqui presente, e convidá-lo para a mesa, por favor. Muito bem-vindo. Dr. Galileu é convidado a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a desembargadora Luzia Nádia Guimarães, pelo excelente. Também aproveitar para dizer que aqui no Parlamento nós temos trabalhado muito em defesa do fortalecimento desta casa, junto com o presidente Chicão. Eu fico muito feliz em tê-la como presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral, e quero aqui externar o meu agradecimento a tudo que a senhora tem feito pela democracia aqui no estado do Pará. Muito obrigado por tudo, viu? Quero cumprimentar o doutor Felipe Brito, que é diretor do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Pará. Também cumprimentar o doutor Caiate, que é chefe de gabinete do governo do estado do Pará, representando aqui provavelmente o governador, não é isso? Representar também a conselheira Mara Lúcia, que é presidente do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará. Cumprimentar também a conselheira Maria de Lourdes, presidente do Tribunal de Contas do estado do Pará. Cumprimentar esse grande amigo, presidente da Assembleia Legislativa do estado, que é o Chicão. Olha, os outros presidentes que me perdoem, mas aqui dizem que existe um divisor de águas, antes do Chicão e depois do Chicão, aqui na Assembleia Legislativa do estado. Quero cumprimentar também o deputado Irã Lima, que está aqui conosco, meu vizinho lá do Moju, grande amigo, parceiro. Cumprimentar a cada um de vocês que está aqui, a cada militar, a cada advogado, a cada técnico, a cada servidor desta casa, a todos que vieram para esta sessão tão importante que foi solicitada pelo nosso presidente para tratar sobre esses 77 anos da justiça eleitoral no nosso estado. Essa justiça que muitas vezes ela é questionada, ela é atacada, muitos fake news são criados, e da mesma forma que nos atacam quanto político, hoje estão também questionando e atacando a justiça eleitoral. E hoje a justiça eleitoral, ela representa não só a questão do fortalecimento da nossa democracia, mas, sobretudo, ela garante o direito de cada cidadão de poder escolher o seu representante. E ter essa lisura do processo, né, da gente poder aceitar aqueles que ganharam, que representem os seus pares, aqueles que perderam, que possam ser reconduzidos em um outro momento, né, se candidatar novamente e poder ser escolhido pela população. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, nesta casa, sessões como esta, que mostram que nós do Parlamento acreditamos na democracia,
Acreditamos nesse fortalecimento que precisa ser feito e valorizamos o trabalho de cada um dos senhores e senhoras que estão para servir a nossa população, garantindo o direito do voto, o direito de escolha, o direito que faz com que aquele mais humildezinho, como colocou ainda a doutora, aquela mulher que não votava antes, aquele que representa um ribeirinho que está lá no meio do mato, que muitas vezes não sente o poder público chegar até ele e poder escolher o seu representante a cada 2 anos. Então, eu deixo aqui, em nome do nosso mandato, em nome da Assembleia Legislativa, o agradecimento por tudo que os senhores e senhoras têm feito. Desde aquele que trabalha lá no cafezinho, que trabalha na portaria, até a desembargadora, que é a responsável pelos trabalhos daquele tribunal regional. Parabéns a cada um dos senhores, parabéns a cada uma das senhoras e muito obrigado por tudo que vocês têm feito por todos nós aqui no estado do Pará. Em ato contínuo, o cerimonial convida a Sua Excelência a desembargadora Luzia Nádia Guimarães, presidente do TRE Pará, para considerações finais. Obrigada. Eu peço licença a esta mesa aqui, na pessoa do senhor presidente desta casa, para falar da tribuna. Boa tarde. Em 2022, a Justiça Eleitoral Brasileira comemora 90 anos e nós comemoramos 77 anos de reinstalação, quando foi restabelecida a normalidade democrática e foram realizadas eleições em 2 de dezembro daquele ano. O Tribunal Regional Eleitoral voltou a funcionar em 6 de junho de 1945, sob a gestão do presidente desembargador Manuel Maroja Neto, como disse aqui Sua Excelência, o senhor presidente desta casa, o deputado Chicão, e o do vice Cursino Loureira da Silva. Os 77 anos ininterruptos de atuação da Justiça Eleitoral no estado do Pará devem ser motivo de reflexão e orgulho para todas e todos paraenses que no passado participaram ativamente do retorno da democracia. A Justiça Eleitoral Brasileira foi criada pelo decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 32, representando uma das inovações criadas pela Revolução de 30. Em 1932, foi promulgado o Código Eleitoral Brasileiro, que criou o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. O Código determinava que a presidência do TRE caberia ao vice-presidente do Tribunal de Apelação, atual Tribunal de Justiça Estadual, que no Pará era o desembargador Júlio César de Magalhães da Costa. Além de assegurar o voto feminino, e aqui eu quero parabenizar essa Casa Legislativa, nós temos 10 representantes aqui, democraticamente eleitas, deputadas, parabéns, deputado presidente, por essa
eleição de 10 mulheres aqui, representativas de 53% de eleitoras no Brasil. Além de assegurar o voto feminino, como disse, como todas e todos sabem, o Código Eleitoral de 32 instituiu um sistema dentro do qual o território dos estados tem de ser dividido em zonas, entendidas como varas eleitorais, que cabiam aos juízes locais vitalícios. Em 45, com a saída do presidente Getúlio Vargas do poder e o início de um período de redemocratização do país, houve a criação do novo Código Eleitoral e a reinstalação da Justiça Eleitoral, bem como ocorrer eleições diretas para presidente da República e para o Congresso Nacional. A Justiça Eleitoral passou a desempenhar decisivo papel no avanço do processo de redemocratização após o fim do Estado Novo. Em 28 de maio de 1945, foi publicado o Código Eleitoral, conhecido como a Lei Agamenon, conhecidas por tudo Magalhães, Agamenon Magalhães, que regulava toda a matéria eleitoral, alistamento, sistema eleitoral, condições de elegibilidade, votação, apuração, diplomação, partidos políticos, recursos eleitorais e infrações eleitorais. A principal diferença, a 32, consistiu na ausência da competência de julgar crimes eleitorais, na época, os quais eram decididos pela Justiça Comum. A Justiça Eleitoral, recém-instalada, era, portanto, um órgão eminentemente administrativo e normativo. Sob a liderança do Tribunal Superior Eleitoral, as estruturas judiciárias estaduais, então criadas e encarregadas do serviço eleitoral, criaram as condições necessárias para realizar as eleições em 2 de dezembro de 1945, de forma independente. Foi necessário organizar os tribunais regionais eleitorais, prover as condições materiais e humanas necessárias à instalação dos cartórios eleitorais, como, por exemplo, viabilizar alistamento a cerca de 7 milhões de eleitores. 7 milhões de eleitores. Hoje nós somos quase 6 milhões no estado do Pará e provavelmente anunciaremos logo que ultrapassaremos esse número. Registrar candidatos e partidos políticos, bem como garantir o funcionamento de sessões eleitorais em todos os municípios brasileiros, que inclui construção de mais de 23 mil urnas de madeira. Na época foram usadas urnas de madeira, para que nenhuma cidadã ou cidadão deixasse de exercer seu direito de votar. Tudo isso aconteceu nos exatos 184 dias. O encerramento das eleições em todo o país, ao final de 2 de dezembro, iniciava para a Justiça Eleitoral outro trabalho, o de apuração, cujo desfecho aguardavam partidos políticos, candidatas, candidatos, eleitoras e eleitores. O Código Eleitoral de 45 previa o fim da apuração em 30 dias, senhores e senhoras. Hoje nós realizamos em um dia. A partir do término das eleições. Apesar disso, em razão de vários recursos que aconteceram, em meados do mês de dezembro, alguns tribunais não conseguiram concluir a apuração e dar o resultado. Por motivos operacionais, o prazo estabelecido para atender o prazo estabelecido. Diante desse cenário, em 22 de dezembro, o ministro Valdemar Falcão, pai do ministro hoje do STJ, ministro Falcão, propôs que, assim que as juntas apuradoras concluíssem o cálculo dos votos líquidos, ou seja, daqueles sobre os quais não existiam recursos, o resultado seria totalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na sessão realizada na véspera do Natal, foi aprovada a resolução nesse sentido. O êxito das eleições e da apuração, no entanto, foi fruto de um trabalho iniciado desde a recriação da Justiça Eleitoral em 28 de maio de 45, que envolveu ministras, servidores e servidores, cidadãs e cidadãos anônimos. O
O candidato apoiado por Getúlio Vargas, me permitam fazer esse breve histórico que é importante para nós conhecermos um pouco dessa grandiosa história da Justiça Eleitoral. O candidato apoiado por Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, venceu as eleições com 3.251.377 votos, que corresponde a 55% dos votos nominais registrados. Após o período do Estado Novo, foram eleitos 4 presidentes de forma direta, até o período de 64 a 85. Já havia 20 anos sem eleição direta, senhores e senhoras, quando milhões de pessoas em todo o Brasil foram às ruas, em 1984, no movimento de massas sem precedentes, pedir a volta das eleições diretas para presidente e o fim do regime instalado naquele momento. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. O primeiro presidente eleito de forma direta foi Fernando Afonso Collor de Mello. E a Justiça Eleitoral dentro desse cenário? O que aconteceu conosco? Só na década de 1970, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará passou a ter sede própria. Até então, de acordo com os boletins eleitorais emitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral até 1933, o TRE se reunia na antiga sala da Assembleia Estadual, que, por sua vez, funcionava no Palacete Azul, hoje Palacete Antônio Lemos, sede da Prefeitura Municipal de Belém. No ano de 1934, sob a presidência do desembargador Alcebiades Buarque de Lima, o TRE funcionava de maneira provisória no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, localizado, como todos sabemos, na Travessa Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré. Com a reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, o TRE passou a funcionar em um imóvel térreo cedido pelo governo do Estado à época, em um espaço localizado na Rua Manuel Barato, esquina com a Padre Tíquio. Era um casarão histórico, antigo, em amplo processo de degradação. A fim de solucionar a estrutura precária, no início da década de 70, o então governador do Estado, Fernando José Leão Guilhom, assinou a escritura de compra de 2 imóveis, onde, atualmente, funciona a sede do TRE, os quais foram adquiridos e doados à Justiça Eleitoral. O presidente da República autorizou o Serviço do Patrimônio da União a aceitar a doação dos imóveis em decreto presidencial publicado em 9 de outubro de 1975. A primeira sessão no novo prédio, hoje nossa sede, do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, ocorreu em 5 de março de 1976. Desde então, a Justiça Eleitoral, além das suas funções jurisdicional e administrativa, vem atuando no sentido de garantir o respeito à soberania popular, ao voto e à cidadania, em diversos projetos sociais e educacionais que, por meio de sua escola judiciária, são realizados. Projetos que fomentam o esclarecimento e o debate de ideias, para que as pessoas possam escolher conscientemente os seus representantes. A Justiça Eleitoral tem muito a agradecer à sociedade paraense por esses 77 anos. Estamos a cada dia inovando para servir a sociedade. A democracia brasileira é construída pelo esforço conjunto de todas e todos, das cidadãs, dos cidadãos, das mesárias e dos mesários, dos partidos políticos, por aqueles que escolhem a Justiça Eleitoral como profissão, servidoras e servidores, e fazem disso opção de vida. Aqueles que desenvolvem suas atividades de forma integral, e tenho certeza que os que integram a Justiça Eleitoral neste Estado têm dedicação, esforço e paixão. Sim, paixão. Paixão pela sublime missão de disponibilizar o direito de votar e ser votado. Pois unidos em prol da construção de uma nação democrática e com todos os direitos fundamentais garantidos é que, com certeza, poderemos ter o progresso tão almejado por brasileiras e brasileiros.
Hoje nós desenvolvemos muitas atividades. Hoje nós somos um espaço importante de debate de ideias, debate de política, aquela política de liderança, aquela política de políticas públicas, de incentivo às políticas públicas, a política como ciência. Hoje o grande desafio da justiça eleitoral, como todos aqui sabemos, considerando a evolução tecnológica, é contribuir para que a sociedade possa ter o discernimento de ver que é informação verdadeira e o que não é informação verdadeira. E após isso, refletir, concluir e amadurecer. Esse é o grande desafio no mundo atual em que nós vivemos. É um mundo em que a urna eletrônica consegue realizar a apuração das eleições no mesmo dia, ao contrário do que vimos em relação às eleições de 1945. Urna eletrônica projetada e desenvolvida por brasileiras e brasileiros, segura, que não é ligada à internet, auditável em diversas etapas. Ressalto aqui a importância da participação da população e aqui da representação política em todo o processo de auditorias. No dia da eleição, nós temos fiscais que acompanham os resultados que são conferidos nas urnas, desde a zerésima, quando abrimos a nossa sessão eleitoral, retiramos a zerésima e mostrando que nada existe na urna, até a emissão de boletim da urna. E aqui quero registrar a todos que nós temos um sistema que se chama boletim na mão, onde é incluído todos os boletins da urna e que qualquer cidadão poderão acompanhar, sem necessariamente em cada sessão até copiando o número de votos que assim desejar do seu candidato ou candidata. Pensando na sociedade como um todo, respeitamos as características de cada uma e cada um. Possibilitamos acesso aos deficientes, registramos os nomes sociais e incentivamos a participação feminina. Nós, mulheres, temos que assumir a política. Aqui eu conclamo às mulheres que precisamos assumir um grande papel junto e ao lado dos homens, construindo esse país, esse estado e cada município. Atualmente estudamos uma comunicação ampliada alternativa. Sei que a Mara sabe o que quer dizer isso. Iremos colocar em nossas sessões eleitorais neste ano uma comunicação para que aquelas pessoas que têm redução da sua intelectualidade possam saber exatamente como vão as nossas urnas e aquilo que devem fazer de forma visual, porque é muito rápido deles verificarem. Todas têm direito de contribuir com a sua escolha para uma cidade, um estado e um país melhor. A Justiça Eleitoral desenvolveu o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. Aqui é importante essa corte eleitoral saber, essa corte legislativa saber. E também todos os paraenses e paraenses possam saber. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, para reduzir os efeitos nocivos causados pela fake news. O escopo dessas ações é no seguinte, voltados a informar, disseminação da informação de qualidade, nós estamos assumindo. Capacitar, alfabetização mediática e orientação da sociedade. E responder, estratégias de identificação e contenção da desinformação. A partir do programa, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu parcerias com todas as plataformas digitais e mídias sociais, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter e outras, TikTok. Para combater de maneira rápida a desinformação com a contra-informação verdadeira. Entre as ações, destaca-se o desenvolvimento de um robô no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral, cujo objetivo é aumentar números de usuários cadastrados para receber checagens sobre notícias falsas, bem como oferecer informações sobre o serviço da Justiça Eleitoral e aprimorar a navegabilidade para usuárias e usuários. A plataforma Telegram também desenvolveu um chatbot
para a Corte Eleitoral, que funcionará em 2022 como uma ferramenta para combater a desinformação, mediante informação checada e de qualidade, contendo serviços ao eleitora e ao leitor, notícias, campanhas do TSE, do TRE do Pará, e informações às candidatas e aos candidatos sobre as principais datas do calendário eleitoral. A Justiça Eleitoral fornece, assim, instrumentos para combater a desinformação. Cabe à sociedade a participação ativa na construção democrática e do combate à desinformação. Aqui, conclamo os representantes políticos desta casa, eleitos democraticamente pela sociedade, para, unidos à justiça eleitoral, fazer conscientizar a sociedade de seu papel. Por exemplo, como uso, no caso, de hashtags. É isso? Hashtag. Gente, eu não sou muito tecnológica, então os senhores me perdoem. Hashtag, eu voto sem fake. Hashtag, não transmite fake news. Ou hashtag, partiu votar. Conclama essa casa. Ou pela denúncia de contas que promovem envio em massa e mensagens nas eleições. Também as usuárias e usuários podem marcar e denunciar as plataformas digitais, os materiais com suposto teor desinformativo, a fim de que sejam analisados e, se for o caso, desmentidos ou cancelados. Enfim, a cidadã e o cidadão comum devem despertar para uma importância no quadro político e engajar-se na luta por melhorias coletivas. Eu me sinto honrada, senhor presidente, e aqui a essa mesa, e aqui este representante da corte, e todas e todos, e perante esses servidores e servidores que se encontram presentes, ou que estão nos ouvindo, estão virtualmente nos acompanhando. Pelo comemorar 77 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral. Temos que comemorar, sim. Nós que integramos essa justiça no dia de hoje, nós que fazemos essa justiça todos os dias, nós que estaremos aqui mais uma vez com o nosso desafio de, no dia da eleição, dar tranquilidade a eleitoras e eleitores de comparecerem às urnas e exercerem o direito tão consagrado, que é a de escolha de suas e seus representantes. É isso que nós fazemos. Senhor presidente, aqui, senhoras que estão aqui à mesa, compondo essa mesa, senhores aqui, todas presentes, eu fico feliz por estar aqui, agora, nesta Casa Legislativa. Sabemos o quanto a sociedade aguarda políticas públicas, e nós temos certeza que as deputadas e os deputados eleitos, ou reeleitos, procurarão cumprir esse papel tão importante para a sociedade, como vossas excelências desta corte aqui estão cumprindo. O Legislativo paraense vem cumprindo sua missão de elaborar leis que regulam a vida da sociedade e, consequentemente, trabalham em sintonia com os anseios do povo do Pará. Vemos aqui um parlamento heterogêneo e, por isso mesmo, extremamente representativo. Conhecemos a importância das decisões colegiadas e dos debates e votações para o engrandecimento do parlamento e sua aproximação com a sociedade paraense. Agradeço, em nome da Justiça Eleitoral deste Estado, à Assembleia Legislativa pela cortesia e consideração com a Justiça Eleitoral por esta sessão solene, reconhecendo a importância desse segmento de justiça para a sociedade, para o fortalecimento da democracia, que dispõe a participação popular na escolha de seus representantes. Agradeço, deputado Chicão, a Vossa Excelência, presidente dessa Corte Eleitoral, político atuante nesse Estado, e que tanto tem contribuído com o progresso do nosso amado Estado, Pará. Encerro citando Benito Juarez, que diz: a democracia é o destino da humanidade, a liberdade, o seu braço indestrutível.
com a graça de Deus e com a luz do Espírito Santo, boas eleições à população paraense. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Parabéns à Justiça Eleitoral. Viva a Justiça Eleitoral para o Brasil. E me permitam aqui entregar a Sua Excelência, o senhor presidente, um selo comemorativo pelos nossos 77 anos, e que eu disse eu tenho que levar pessoalmente a Sua Excelência, pela delicadeza que sempre trata a justiça eleitoral, pela simpatia, enfim, por tudo que tem contribuído conosco. E a justiça eleitoral está aberta, porque a justiça eleitoral é de todas e todos brasileiros e brasileiras, é de todos e todas paraenses. É igual esta casa, que está sempre a porta aberta, nós também temos a nossa porta aberta. Muito obrigada e faço questão de entregar pessoalmente a Vossa Excelência. Solicitamos a todos para que continuem de pé. Eu faço questão Doutora? de encerrar. Afinal, estou como presidente desta casa. Me permitam encerrar, porque não é, presidente? Olha, o presidente assumiu, gostei, vou logo, o presidente corre um grande risco. Eu quero encerrar essa sessão de forma significativa para nós, integrantes da Justiça Eleitoral. Já fiz agradecimento e torno a registrar meu agradecimento em nome não só da Corte Eleitoral que se faz presente, mas de todos os servidores e servidores que estão aqui e que amam o que fazem, amam a Justiça Eleitoral, enfim. E encerro neste momento para que nós possamos cantar um hino tão belo que é o hino do nosso Estado. Muito obrigada.